Olá, tudo bem? Esse vídeo é sobre o filósofo alemão Max Stirner. Max Stirner viveu entre 1806 e 1856. Ele pertenceu a um grupo de jovens intelectuais que se autodenominaram Clube dos Doutores. Nesse clube, que se reunia em um bar na Alemanha, mais especificamente em Berlim, passaram figuras como Karl Marx, Friedrich Engels, Feuerbach, Bruno Bauer, entre outros. E desse grupo de intelectuais, o Feuerbach influenciou a obra de Nietzsche, assim como o Bruno Bauer também, o Karl Marx dispensa citações. Max Stirner é desse grupo, assim como dentre os autores da filosofia alemã, um dos menos conhecidos. Frequentemente o trabalho dele é associado ao anarquismo. A maioria dos comentadores, a maioria das pessoas que se interessam pelo trabalho de Stirner o conhecem através de introduções do anarquismo, relações com o anarquismo, etc. De fato, a obra de Max Stirner, ela foi tirada do obscurecimento por um filósofo, por um poeta anarquista, o John Henry Mackay. Então, John Henry Mackay, que era um poeta anarquista e também um pensador anarquista, ele fez uma vasta pesquisa sobre a vida e a obra de Stirner, conseguiu muito poucas informações e compilou um livro. Esse livro deu uma espécie de ressurgimento, trouxe Stirner à baila novamente, e Stirner era discutido sobretudo no contexto do movimento anarquista. Após um curto período, no início do século XX, de popularização do pensamento de Stirner nesse círculo mais estrito de intelectuais anarquistas, entre eles o Émile Armand, que também é um outro poeta e filósofo anarquista, Stirner novamente voltou a ter sua obra esquecida, voltando a ser novamente citado na obra de Albert Camus, O Homem Revoltado, e em rápidas menções em outros livros esparsos, mas o trabalho de Stirner nunca foi considerado dentro dos cânones ou dos livros de história da filosofia, não é? Alguns atribuem isso ao caráter, digamos assim, no mínimo incomum de sua obra. Outros acham que isso se deve sobretudo ao puritanismo que reina na tradição filosófica. Bom, eu pretendo fazer um vídeo curto, eu não pretendo oferecer aqui uma introdução que esgote todos os aspectos do pensamento de Stirner. Isso talvez fique para outra ocasião. Aqui eu vou apenas citar alguns aspectos do trabalho de Stirner que, na minha opinião, permitirão àqueles interessados em conhecer mais a obra do autor, saber um pouco sobre o que ele diz e se interessar em lê-lo, principalmente, porque uma introdução vai substituir a leitura da obra, mas principalmente desvincular Stirner da leitura anarquista. Na minha dissertação de mestrado, eu defendi a tese de que Stirner não é um anarquista, embora ele tenha influenciado inegavelmente o trabalho de Bakunin. Engels, no livro chamado Feuerbach e a Filosofia Clássica Alemã, um texto, na verdade um panfleto, não chega a ser um livro, ele diz que ele chama Stirner de profeta do anarquismo e diz que Bakunin uniu Stirner e Proudhon. Bakunin teria sintetizado a obra de Stirner e de Proudhon para produzir a sua própria. Então, essa menção de Stirner como profeta do anarquismo é a primeira relação histórica que se vê do nome de Stirner com o do anarquismo. Para começo de conversa, Stirner escreve no momento em que ainda não existia anarquismo, ainda não existia essa palavra,
Marx ainda era um garoto, não é? Então, quando Stirner se refere ao humanismo social, ele não está se referindo a Karl Marx, ele está se referindo a outros socialistas, como Weitel, por exemplo. Mas, de qualquer sorte, eu queria deixar isso bem claro. Assim, minha posição é de que Stirner não é um anarquista. Outros autores, como Giorgio Penso e outros da escola italiana, interpretaram Stirner como um pai do existencialismo. Stirner, nesse caso, teria ali uma tese metafísica sobre a natureza da individualidade, e esses autores relacionam estão sempre interpretando a obra de Stirner a partir de relações com a obra de Sartre ou de Heidegger, o que também me parece equivocado. Stirner não é um metafísico, ele não está preocupado com ontologia, então cabe, então que eu vou dizer mais ou menos o que é que eu penso que é a obra de Stirner e por que eu acho que ela é relevante. Bom, em primeiro lugar, o livro de Stirner é um livro escrito quase inteiramente em primeira pessoa, algo muito raro de acontecer na filosofia. É um livro escrito em tom quase autobiográfico, não é? Então, nesse livro, ele oferece diferentes narrativas, diferentes histórias, que é uma outra característica que ele herda da filosofia de Hegel. Hegel é o primeiro filósofo a usar a narrativa histórica como uma forma de construção do seu pensamento. Contudo, Stirner, ao contrário de Hegel e de muitos outros filósofos, ele é assistemático. Ele não oferece um sistema, ele não oferece um encadeamento ordenado de proposições que levem a uma determinada conclusão. Ele oferece narrativas. Essas narrativas, elas começam sempre partindo do início de um processo, num primeiro momento, do início de uma vida humana, uma das primeiras partes do texto, uma vida humana. Ele não está dizendo as vidas humanas em todas as vidas humanas, é uma vida humana, talvez seja a vida dele mesmo a qual ele se refere, uma vida humana, como começa um ser humano, como ele nasce, de onde ele veio, ele faz essas perguntas. Ele diz, o ser humano é lançado no mundo, e em meio ao mundo ele tem que se confrontar com as coisas que o cercam. Essas coisas que o cercam, tem bichos, tem a mãe gritando, tem o pai se impondo, e ele fala, e a criança se vira como pode, através da artimanha, através da astúcia, a criança se vira como pode, em meio às cobranças que o mundo se apresenta para ela. A criança se vale também da manha, se vale... E ele vai falando da malícia, da manha, ou seja, Stirner está dizendo o quê? Que a criança, ela tenta se impor, ela tenta se afirmar em caráter, digamos assim, agonístico, ou para ser mais simples, em caráter quase robesiano. Há uma guerra do mundo contra o indivíduo. O mundo impõe restrições, o mundo impõe limites, o mundo impõe temores, aos quais o ser humano, aos quais uma vida humana, aos quais o indivíduo, né, em particular, faz frente através dos recursos que ele encontra. Entre esses recursos, Stirner vai dizer, em determinado momento, a criança vai perceber que certas palavras, certos nomes, têm mais importância do que outros. Que usando certos nomes, como Deus, como pátria, como pai, mãe, ele produz nas pessoas uma certa reação, ele passa a ter um certo domínio sobre o contexto que o cerca, na medida em que ele desenvolve, então, conceitos. A criança conhece coisas, os objetos particulares, o causador, que causa prazer, etc. Mas só o jovem, ele vai dizer, só o rapaz, talvez o adolescente, tem conceitos. Conceitos são palavras que se desvinculam das coisas concretas com as quais os indivíduos se relacionam, embora tenham sido produzidos por extrapolação destas. Então, os conceitos a criança não tem. Quem tem conceitos é o jovem. O jovem, com os conceitos, passa a ter então um poder maior sobre o mundo. Ele começa então a ser respeitado.
E como ele obtém poder e respeito através dos conceitos, ele começa a considerar os próprios conceitos como aquilo que lhe dá esse poder. Então é quando o jovem passa a se tornar um crente, digamos assim, tem um espírito religioso. Essa metáfora, a palavra religião aí, é usada como uma metáfora, é usada como um signo que designa uma relação com algo que me transcende, com algo sobre o que eu não tenho poder, mas que tem poder sobre mim. E uma vez que eu venero esse algo que tem poder sobre mim, eu compartilho do poder dele. Então, uma vez que o jovem desenvolve conceitos e com esses conceitos consegue obter resultados, ele começa a acreditar que os próprios conceitos é que têm o poder. E não foi ele quem inventou o poder do próprio conceito. Ou seja, o conceito não é uma ferramenta muito bem feita que por isso tem efeito. O conceito tem uma mágica, o conceito tem um poder. E aí, quando o jovem então se torna religioso, o cristão, que para ele é sinônimo. O adulto, contudo, Stirner vai dizer, é aquele que percebe que por detrás dos conceitos, que os conceitos foram inventados, ou seja, uma espécie de talvez de reflexão autobiográfica, o indivíduo reconhece que por detrás dos conceitos está a própria vontade do indivíduo, ou seja, foi o desejo do indivíduo de obter segurança, foi o desejo do indivíduo de obter poder sobre as coisas que o levou então a elaborar esses conceitos. Então Stirner vai dizer, o conceito nada mais é do que uma palavra transformada em algo mais do que um som que me permite efetuar uma ação sobre alguém. O conceito é a palavra que se emancipou. É um fantasma, é o termo que ele vai sempre utilizar. Não é? O conceito é o espírito. E uma vez que eu venero o espírito, eu próprio passo a ter espírito, ou seja, eu passo a ter uma essência abstrata, eu me considero um ser, sobretudo, gnosiológico, tenho no intelecto minha mais alta característica. Então, o adulto vai ver que tudo isso, da fase juvenil, da fase jovem, quando ele venerava conceitos, eram enganos, eram desvios, eram, digamos assim, alienações. E então, por detrás dos conceitos, o adulto reconhece ele mesmo, seu próprio desejo, seu próprio interesse, seu egoísmo, para ser logo direto. Então, para Stirner, a mola mestra do processo de construção da individualidade é o egoísmo. O egoísmo aí, entenda-se, a autorreferência, o fato de que eu faço as coisas para obter um certo poder, uma certa segurança, uma certa confiança em face ao mundo. Isso é o que ele denomina egoísmo. O egoísmo é a autorreferência de todos os atos e pensamentos do indivíduo. Bom, parando um pouco só nessa primeira passagem da análise da seção do livro denominada Uma Vida Humana, a gente já percebe que Stirner não está falando dos seres humanos em geral, ele está contando uma história de um indivíduo. Ele não está contando uma história de um indivíduo da China, que também podia ser da Índia, que também podia ser alemão. Ele está falando um indivíduo, geralmente um indivíduo alemão, um indivíduo berlinense, um indivíduo que tinha sido protestante, que agora era hegeliano, e que para Stirner isso não faz muita diferença, porque tanto o protestante quanto o hegeliano veneram coisas que estão além dele e que são transcendentais. Então a grande polêmica de Stirner é contra o transcendental, contra aquilo que o transcende. Nas outras seções seguintes do texto, Stirner vai sempre fazer esse mesmo recorte. Ele vai dividir todas as narrativas dele em 3 etapas. A etapa inicial, que ele, quando falar da raça humana, ele vai falar a etapa dos gregos, a etapa do realismo, né? Aquela frase lapidar que diz que para os gregos o mundo era uma verdade. Então os gregos, né, os antigos, os pré-platônicos, tinham o mundo como um fato, e até os deuses eram também no mundo, estavam imersos nas coisas, nos cercavam, não havia um mundo duplicado, um mundo sensível, um mundo inteligível, como depois Platão veio a propor. Para os gregos o mundo era uma verdade, não só existia o aqui e o agora, todas as coisas eram ponderadas
a partir de relações sensíveis, de dor, prazer, recompensa, ganho, vitória, derrota, etc, etc. Então, para os gregos estariam então na fase infantil. A fase infantil ele também denomina que é a fase realista, entendendo aí realismo como essa atitude que toma as coisas apenas pelo que elas de fato são, não procuram por detrás das coisas uma essência, um mistério, algo que nos dê um poder sobre elas, não é? Então, para os gregos estariam seriam do ponto de vista humano, do ponto de vista antropológico, o correspondente em uma vida humana, a criança. E ele vai chamar essa fase de fase negroi. A gente pode, assim, apressadamente imaginar que há aí um certo racismo, por colocar o negro, a figura dos povos negros, no lugar da figura da criança. Mas essa seria uma conclusão equivocada. Ele está querendo dizer apenas que as civilizações tribais, que para eles são melhor representadas pelas civilizações africanas, tendem a colocar os deuses no meio das forças naturais. Não é? Então tudo é natureza, tudo é natural e os deuses jogam, tanto fazem bem quanto fazem mal. Em certo sentido, o mundano é divino e o divino é mundano. Então, no final das contas, não faz muita diferença uma coisa para a outra. Não há um corte entre o mundo das pessoas e o mundo das coisas que não são pessoas, não é? Tudo é constituído de um caráter que tanto pode ser bom como pode ser mau. Os predicados aplicados ao ser humano também são aplicados a árvores, a plantas, etc, 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 etc. E o ser humano tenta se virar no meio dessa inconstância, tanto dos deuses, quanto dos seres humanos, quanto da natureza. Se vira como pode. Essa é a fase negroide, essa é a fase infantil. Depois vem o que ele chama de fase, do ponto de vista antropológico, correspondência à fase juvenil do indivíduo, que seria, que ele denomina de etapa mongol, ou idade mongol da humanidade, né? O mongolismo, que seria a idade dos povos asiáticos, de grandes civilizações, como a civilização chinesa, a civilização nipônica, as civilizações do leste asiático, aquelas civilizações que gostam de criar visões de mundo transcendentais, cosmologias. Ele aí até coloca a civilização hindu, que não é exatamente a civilização mongol, mas ele coloca aí a Índia, que já se vê que não há muita preocupação com rigor histórico. A China não está preocupado com rigor histórico. Essas palavras elas não querem representar realmente algo. Elas querem apenas meio que criar um estereótipo que abarque todas as tendências humanas a procurar o transcendental, a tentar afirmar o particular através do universal, afirmar a vida humana através daquilo que transcende a vida humana. Então Stirner, ele vê a civilização no estado em que ela se encontrava, na Alemanha, a civilização traduzida pela filosofia, tal qual traduzida pela filosofia de Hegel, como ainda presa a um estágio mongol. O mongolismo seria uma característica do cristianismo, da filosofia hegeliana, da filosofia kantiana, do idealismo alemão em geral, o mongolismo. Não é? O indivíduo particular só tem sentido quando apreendido por um conceito. Então os conceitos são a verdade, não é? Enquanto a carne, o corpo, as sensações são depreciadas como instâncias de segunda ordem. E a fase adulta, o egoísta, Stirner diz, seria aquela idade na qual os seres humanos reconheceriam, por detrás dos signos, por detrás das palavras, apenas o próprio interesse, apenas as próprias ferramentas. E essa seria então a fase caucasiana do pensamento, não é? Aí a gente já percebe, sim, que há um eurocentrismo meio tácito na obra de Stirner. Ele vai colocar lá os negros no final, os mongóis no meio e os caucasianos no fim.
não é? Como sendo aqueles que veem em tudo os próprios interesses e tentam de tudo tirar proveito. O egoísmo do ser humano só realmente mostra as caras quando o ser humano chega à sua fase adulta, no caso do indivíduo, ou à sua fase caucasiana, no caso da espécie. Não é? Então, a tendência, a natureza, a vocação do período caucasiano seria o egoísmo, seria a autorreferência, o antropocentrismo, coloquemos desse jeito, não é? Uma espécie de antropocentrismo. Bom, então aí você pode dizer, bom, mas Stirner diz essas coisas com que propósito? Por que é que ele escreve um livro de mais de 400 páginas? E o livro inteiro repete esse tema, não é? Que as palavras, as leis, a verdade, o amor, todas essas coisas, elas são criações, invenções humanas que visam a satisfação dos próprios indivíduos. Contudo, alguns indivíduos que ele denomina às vezes de mongóis, às vezes de pastorais, sacerdotais, se assenhoram do culto a essas palavras e procuram inculcar nas pessoas um espírito devocional, um espírito de respeito às palavras pelas palavras, um espírito de consideração pela verdade em si mesma e não pelos seus resultados. Então, o que Stirner está fazendo, eu penso, é exatamente tentando, através do livro dele, forçar uma virada pragmática na cultura europeia. Não é? Stirner quer mudar o signo das coisas. Tudo aquilo que tem um signo negativo na tradição filosófica, que tem um signo negativo na tradição ocidental, Stirner vai tentar colocar ali então um signo positivo. O signo positivo, o corpo, a manha, a artimanha, o logro, tudo que tem um signo negativo, Stirner vai dizer que tem um signo, vai tentar inverter e colocar ali um signo positivo. Então Stirner é uma espécie de anticristo pré-nietzschiano, não é? Contudo, ele também não vai deixar de tentar redimir essas ideias da acusação de que elas são cruéis ou de que elas tornam as pessoas piores. Não é? Ele vai dizer, não, por egoísmo eu posso ter atitudes muito nobres, por egoísmo eu posso salvar alguém arriscando minha própria vida. Não é? Por quê? Porque sem essa pessoa eu não teria mais prazer de viver. Então é por prazer que eu a salvo. Até o dever, que eles chamam de dever, é na verdade um egoísmo camuflado de uma retórica universalista, mas no final das contas são as entranhas do indivíduo que se remetem e que o levam a pegar em armas e morrer pela pátria. Ele fala, bom, se você quer morrer pela pátria, você adube as raízes da pátria com seu sangue, mas você na verdade está fazendo isso por egoísmo. Então no final das contas o que Stirner vai dizer é que todo mundo é egoísta, só que alguns são egoístas involuntários. O egoísta involuntário é esse indivíduo que faz tudo pelo próprio interesse, mas dá uma descrição das atitudes como se estivesse fazendo as coisas em função de algo maior do que eles mesmos. Stirner chama isso de egoísmo involuntário. O egoísmo involuntário é a canonização, é tomar como sagradas. Não é? Egoísmo involuntário é tomar como sagradas as coisas pelas quais eu luto. Então, o Estado entra aí também, não é? O Estado é uma organização social que impõe a mim deveres, não é? E que se eu quiser algo, quiser um direito, eu tenho que pedir ali penitente, com o pires na mão, me dê um direito. E claro, porque as pessoas acabam colocando o Estado no lugar que antes estava a Igreja de Deus. Então as pessoas não percebem o Estado como o arranjo social, como uma associação de egoístas, que é o que ele propõe. Não é? Mas contudo ele vai dizer também, as associações de egoístas elas podem existir dentro do Estado.
Numa penitenciária, ele vai dar esse exemplo, numa penitenciária você tem o regimento da penitenciária, você tem as leis da penitenciária, exige-se dessas leis que os presos se comportem apenas dentro dos limites que a penitenciária dá, e no entanto ali por debaixo dos panos presos vão fazer comunicações, vão tecer relações entre interesses particulares, burlando, e vão se comportar como indivíduos concretos à revelia do que a penitenciária exige. Então a penitenciária seria um Estado. A sociedade, o Estado seria uma coisa meio de salão, um formalismo. Então todas as relações regadas por esse formalismo, ele vai dizer que no final das contas são relações hipócritas. São relações que dizem-se negar o egoísmo, mas que na verdade o realizam por outras vias. Não é? O egoísta é apenas aquele que reconhece para si mesmo, que vê em si, vê nos seus atos, apenas a consecução das próprias necessidades. Bom, dito isso, Stirner, a pessoa está lembrando, tá bom, mas em nome de que Stirner diz isso tudo? Quais são as provas que ele oferece? Qual é o argumento que ele oferece? Bom, Stirner não oferece argumentos. Ele oferece uma retórica. Stirner é francamente nominalista. Ele, em determinadas passagens, ele fala, por exemplo, se você fosse um judeu, eu não teria nada para te dizer. Porque os judeus, para ele, ainda estariam naquela fase lá do realismo, ou da fase negroide, ou da fase infantil, de tomar o mundo apenas pelo que ele é. Justamente por isso, a religião judaica é uma religião que sempre esteve muito bem posicionada no que diz respeito ao trato com o dinheiro, com o comércio, e nunca tentou colocar limites a essas relações. Não é? Todas elas estão ali muito bem arranjadas dentro da própria religiosidade, que está conectada com as necessidades biológicas. Não é a religião cristã que faz um corte entre o corpo, os comércios, os assuntos humanos, os assuntos espirituais, o sagrado e profano, etc. Então, se você fosse um judeu de boa cepa, de cepa pura, ele diz, você iria por um caminho, você me daria as costas e ia embora, e eu daria uma gargalhada. Ele fala isso. Então, o que Stirner está dizendo, mas você não é um desses judeus, porque se você fosse um desses judeus, você não teria vindo parar nessas páginas. Se você me seguiu até aqui é porque você se sentiu inquietado com tudo que eu falei, você se sentiu incomodado, porque você acredita que existem verdades perenes, você acredita que existe um transcendental, então você ainda é um cristão, então você ainda vai me acompanhar ainda por um bom trecho do caminho. Então, na verdade, Stirner acha que está escrevendo para esse público, para os chamados possessos. Tem um trecho, uma seção denominada os possessos. Os possessos são essas pessoas que acreditam que existe, ou melhor, que acreditam que o que elas dizem, fazem ou pensam remete a algo que está para além das relações sensíveis, dos intercâmbios sensíveis entre o ser humano e o mundo, sempre de caráter contingente, agonístico. Não é? Stirner admite, só aceita a finitude da própria condição humana.